E hoje a gente está aqui para falar algo sobre isso também. A gente está aqui para falar que nós somos independentes do pecado. E eu não quero me demorar muito. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse tema. E eu confesso que quando eu fui orar ao Senhor, aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, na verdade, né? Quando o pastor Diego me escalou para pregar nesse dia, a gente foi olhar na agenda, eu vi que a pastora Janaína não ia estar aí, daí eu já fiquei pensando, bom, estou com a criançada. Aí eu lembrei também que no dia 5, na sexta-feira, tinha culto de adolescentes, e em meio a tudo isso, mais um monte de coisa acontecendo, e eu falei, Deus, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocar no meu coração. Senhor, independente da circunstância, se vai estar difícil, se vai estar mais leve, Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor, para que a gente, como igreja, possa desfrutar de uma palavra, a qual o Senhor tem para nós. E sabe, queridos, eu confesso que foi um desafio, mas glória a Deus que Ele tem nos dado vitória, estou aqui, e eu acho muito incrível, né, a gente viver como igreja mesmo. Muita gente se oferecendo para me ajudar com as crianças, e está tudo certo, precisa de almoço, de janta. Gente, está tudo certo. A criançada, acho que obedeceu mais do que nunca, viu, pastor? Glória a Deus, a intercessão aí deu boa. Mas a criançada foi muito parceira, e até os tios queriam que eles posassem lá para me deixar um pouquinho mais tranquilo, e eles, não, pai, a gente quer ficar com você. Então, glória a Deus aí que eles cooperaram também para que o Senhor pudesse ministrar o meu coração, e eu quero compartilhar essa palavra com vocês. E de novo, né, eu vou me aventurar aqui sem óculos. Eu vi que sexta-feira deu certo, estava pensando para os adolescentes, me aventurei sem óculos, então por isso que eu estou usando uma tela maior aqui. Mas, queridos, quando eu fui para a presença do Senhor para entender um pouquinho sobre o tema, e na verdade esse é um tema que o Senhor tem me incomodado já há um bom tempo, e porque o Senhor já trabalhou em mim, mas eu entendia que era algo para a igreja também. E eu falei, Senhor, mas logo de cara, né, eu já vou falar do tema, por mais que eu já dei spoiler para os adolescentes aqui na sexta-feira, mas eu falei, Senhor, e aí, qual vai ser o tema? E aí o Senhor me deu exatamente esse, 5 passos. E talvez você deve estar pensando, 5 passos para mim ter vitória, 5 passos para mim alcançar prosperidade, 5 passos para mim viver, e queridos, está tudo certo. Porque na palavra está cheio de promessas a respeito disso, de vitórias. Mas algo que eu tenho aprendido nesses tempos, inclusive isso é uma aplicação que eu tenho na minha área de marketing, de comunicação, quando a gente vai planejar um lançamento de uma marca, por exemplo, de um produto, ao invés do brainstorm, que é uma tempestade de ideias, ao invés da gente logo de cara já criar uma estratégia adequada, a gente dá um passinho para trás e a gente pensa assim, para dar errado, o que precisa fazer? E, queridos, à medida que eu estava estudando, eu fui ouvir uma palavra que falava assim, antes de eu ensinar vocês a orar, eu vou ensinar vocês a como não orar. Jesus fez isso. Antes dele ensinar o Pai Nosso para os discípulos, antes ele ensinou como não orar. Não faça como os fariseus, como os hipócritas que ficam nas esquinas e orando repetidas vezes. Eu acho muito interessante essa didática do Senhor para as nossas vidas, que primeiro Ele ensina a como não fazer. Então, quero falar para vocês que o tema dessa manhã é 5 passos para perder as promessas. E aí você deve ter ficado horrorizado, misericórdia. É isso mesmo, qual que é a heresia de hoje? Queridos, é verdade. Hoje eu quero falar um pouquinho em como a gente pode perder as promessas. Eu quero falar um pouquinho em como o inimigo, pela sua astúcia, pelo seu empenho, ele tenta nos distrair a ponto da gente perder de vista aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero ir direto para 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu quero que você abra a sua Bíblia, você que está com sua Bíblia física, você que está com seu smartphone, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Queridos, e quando a gente vai para essa palavra, e a gente começa a compreender aquilo que estava acontecendo nesse contexto, lá em Coríntios, o nosso amado apóstolo Paulo está lá falando para essa igreja que ela estava vivendo um tempo muito turbulento. É uma igreja a qual ela está vivendo a base de muito orgulho, muita imoralidade sexual, e ele estava ali exortando.
E o que eu acho mais incrível é que por mais que ele fala lá, pô, esse cara aí que está pervertido, né, já que ele não quer se consertar, entrega ele para Satanás, quem sabe ele volta e vai ser salvo. Ao mesmo tempo que ele parece um cara muito bravão, assim, um cara que quer ver o oco das pessoas, na verdade ele fala assim, eu estou falando isso como pais, porque eu reconheço que vocês são como meus filhos. Sabe aquela palavra que também está escrito, que diz que o pai corrige o filho que ama, e assim é o Senhor agindo nas nossas vidas, trabalhando nos nossos corações, assim somos nós pais. Quem aqui é pai e mãe? Glória a Deus pela tua vida, mas eu espero que você esteja fazendo aquilo que está na palavra. Na palavra fala que a mãe que não corrige o filho passa vergonha. Não estou aqui fazendo apologia para você arrebentar teu filho, não. Estou falando que a gente precisa usar com sabedoria a vara, porque é o que está na palavra. Amém? Mas, queridos, aí no capítulo 10 de 1 Coríntios, eu quero que você vá comigo lá no verso 6. Quando a gente entende esse contexto do que estava acontecendo ali em Corinto, a gente vai abordar exatamente essa palavra que diz assim. 1 Coríntios 10, verso 6, começa. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. No verso 7, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. No verso 8, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. No verso 9, não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. No verso 10, e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. E o verso 11 nos diz, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Queridos, nos primeiros versículos do capítulo 10 ali, Paulo está fazendo menção àquilo que os antepassados viveram ali, desfrutaram de tantas coisas. Eles viram Deus agindo de diversas maneiras, e mesmo assim, eles deram esses 5 passos para perder as promessas. E quais são? Cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmuração. Queridos, eu confesso que essa palavra estava no meu coração já há vários meses. Eu estava com essa palavra encravada, mas eu sabia que o Senhor estava querendo me tratar. Então, enquanto Ele estava gestacionando essa palavra no meu coração, o Senhor foi me moendo. E, queridos, talvez você está ouvindo essa palavra e fale, não, mas eu não sou idólatra. Ih, capaz, eu vou ficar pondo o Senhor à prova. Eu quero dizer para você que, sem perceber, em função das distrações, é isso que nós corremos um sério risco a fazer. Quero convidar você a fechar os seus olhos e eu vou orar agora. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por esta manhã, obrigado pela sua presença. Pai, obrigado pelo Espírito Santo em nosso meio, obrigado por essa atmosfera, por esse ambiente profético. Pai, somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez. E também queremos te agradecer pela tua palavra, que ela é luz, que ela é verdade, ela é um caminho. E, Pai, portanto, eu te peço, Deus, que essa tua palavra possa se fazer presente nas nossas vidas. Portanto, Deus, que corações estejam abertos para poder receber essa palavra. Que os ouvidos estejam atentos e as mentes também, para que a gente possa desfrutar da tua palavra. E muito mais do que ouvir, praticar. Pai, essa é a minha oração. Grato no Senhor. E a minha oração é que eu só não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer. Essa é a minha oração e meu pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu confesso que eu achei que o pastor Diego ele ia fazer a ceia. Antes de eu ministrar, eu ia pedir para ele orar, mas aí à noite você ora comigo. Toda vez que eu venho ministrar, eu fico muito incomodado e eu faço a Janaína, a Marina e o Gustavo orar comigo. Hoje de manhã, o Gustavo e a Marina estavam dormindo e a Janaína está do Novo Nordeste junto com a pastora Esther. Então, eu falei assim, Senhor do céu, eu sei que eu estou coberto pelo Senhor e é por isso que eu me derramei na presença do Senhor. Já vou chorar logo no começo. Porque eu tenho visto o cuidado de Deus. E ontem, quando o Senhor estava ainda acrescentando algo, eu ouvi exatamente aquela canção que o Raul ministrou. É o meu maior prazer. Eu falei, Deus, eu acho que eu estou muito fora da casinha. Não vou pedir para o Raul cantar essa canção, não.
Queridos, e à medida que o Senhor ia ministrando no meu coração, eu falava, Senhor, quando a gente vem ministrar aqui, a gente vem com muito temor, eu confesso que chega a beirar um medo de pregar uma heresia. E à medida que a canção era entoada e era ministrada, e eu falava, Senhor, eu estou aqui porque hoje eu quero ser uma oferta de sacrifício vivo ao Senhor. Talvez você está esperando uma ministração super mega power de um mestre. Não, querido, eu estou aqui para simplesmente compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, de uma forma simples, direta, objetiva. Então, ore por mim para que o Senhor continue me fortalecendo e me firmando, porque quando a gente vai abordar sobre pecado, a gente tem um peso espiritual diferente. Mas para a gente poder falar daquilo que o Senhor ministrou, a gente primeiro precisa ter sido tratado. E é por isso que eu quero dizer para vocês que ao longo desses 4 ou 5 meses, onde essa palavra estava sendo ainda gestacionada no meu coração, eu fui muito tratado. Então, à medida que ontem eu estava orando ao Senhor na madrugada, já tinha colocado as crianças para dormir, e o Senhor foi me dando essa canção, e eu ia vendo o cuidado do Senhor, e eu me derramando a ponte, falei, Senhor, o meu prazer é fazer a tua vontade, mesmo que eu não queira. E eu glorifico a Deus pela vida do pastor Diego, né? Ele me deixou em stand-by aí um tempo, e eu estava vibrando de estar ali só recebendo. Maravilhoso ouvir o pastor Diego, o pastor Esther. Só que uma coisa que a gente precisa compreender é que, mais do que talvez a gente só servir ali com excelência no ministério de voluntários, a gente tem que também viver em obediência. E aí eu, mais do que pronto, quando o pastor Diego falou, dia 7 você ministra, eu falei, amém. Por isso que eu estou aqui para compartilhar isso com vocês, queridos. E esses são os passos para você perder as promessas, se você não prestar atenção naquilo que você tem feito. E antes de avançar, eu quero só recapitular um pouquinho do que o povo de Israel viu e viveu durante o tempo no deserto, depois que eles foram libertos da escravidão do Egito. Eu não vou falar de todos, mas alguns que eu entendi que é necessário a gente falar. Gente, vocês entendem o que eles viram quando o mar se abriu? Não tem nada igual. Só no filme, né, o Todo-Poderoso lá, que ele divide a sopa no meio. Fora isso, é só o que de fato aconteceu com o povo no deserto. Não tem nenhum relato similar a isso. E aquele povo viu isso de perto. A nuvem e a coluna de fogo que seguia guiando eles. Imagina que coisa incrível. As águas amargas que se tornaram doces lá em Mara. O maná do céu. Gente, eu volto a falar, cara, já falei isso uma vez. Acho que no maná devia ter creatina, devia ter arnica, devia ter moringa. Gente, isso era falado como se fosse o alimento dos anjos. Imagina, todos os dias o Senhor mandar o alimento. E o povo distraído. Codornizes. O povo estava tão enjoado de comer esse alimento especial, que era o maná. E eles começaram a implorar por carne. E o que o papai do céu fez? Você quer carne? Então toma. Caíam codornizes e eles iam lá e preparavam, se alimentavam, se fartavam. Teve uns que até morreu com carne na boca. Água da rocha. Imagina, gente, hoje a gente está acostumado a ver, talvez aí, né, uma mina, né, uma bica, alguma coisa, mas não é que a água brota da pedra, é por onde passa ali, sai do solo, enfim. Lá não, eles viram a água brotar da rocha. Tem ideia do que é isso, queridos? Para a gente parece uma utopia, mas é preciso a gente trazer a memória daquilo que está na palavra. O Monte Sinai em chamas. Uau, gente, você pega fogo, talvez, sei lá, na tua panela de pressão, o arroz queima, você já fica com medo, com a fumaceira que sobe. Imagina ver o monte inteiro pegando fogo. E as roupas e as sandálias que não se gastaram. Gente, eu vejo a manutenção do povo no deserto, o cuidado de Deus. E eu quero que você olhe um pouquinho para aquilo que você tem vivido ultimamente. Tenho certeza, eu tenho plena convicção de que ao longo de toda essa sua trajetória de vida, você já viu o Senhor fazer muito mais na tua vida. Eu tenho convicção, né? Talvez vocês mais novos aí têm poucas experiências, mas quem
já tenho uma idade um pouquinho avançada, vou fazer igual o pastor Diego fez, né? Culto de boas notícias, ele foi falar da história do Salmo 90, 50 anos, 70, e eu fazendo conta, eu falei, Deus, eu já estou com 50, se eu chegar nos 80, já foi uns par dele, eu só vi o povo coçando a cabeça, eu, pastor, você quebra eu. Mas você que já é mais maduro, você já viveu muita coisa no Senhor, e é por isso que tem aquele versículo que fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que deve dar esperança para você, primeira coisa é o sacrifício de Jesus na cruz. Não perca isso de vista, querido. Isso é a primeira coisa que você tem que trazer à memória, porque daí você vai chegar com gratidão em todo o tempo. Senhor, eu não merecia isso. Isso é graça. Sabe, então o maior problema que eu vejo hoje são as distrações. E quando a gente não percebe, a gente está nesse emaranhado de pecado. Eu quero ser bem breve. Cobiça é o primeiro ponto. Israel desejou as panelas de carne do Egito. Isso está lá em Números 11, 4, 6. Mas antes de eu ler, se você quiser abrir, você pode abrir. Eu vou ler para a gente tornar um pouquinho mais dinâmico. O nosso horário está um pouquinho avançado. Mas o que é cobiça? A cobiça é a insatisfação com o que Deus já deu. Ou seja, é um desejo, um anseio por ter o que não se possui. Um sentimento que pode levar até a inveja. Você entende aquela palavra que diz que um abismo chama outro abismo? Ou seja, até a cobiça vai gerar você inveja. Olha como o inimigo ele é sagaz. E lá em Números 11, 4, 6, está escrito assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas, sabe aqueles que viram Deus fazendo tudo isso com eles, né? Os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos e das melancias, dos alhos, das cebolas, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser o quê? Este maná. Gente, os caras estavam recebendo o alimento mais incrível que já existiu, e eles estavam reclamando, tendo saudade daquilo que eles tinham, porque nós lemos aqui, cobiça é insatisfação com o que Deus já deu, é o anseio por algo que não se possui. Gente, por isso que a gente fala, né? Aí existe o problema da comparação, e tudo bem, às vezes você talvez trazer à memória aquilo que te dá esperança. Nossa, aquilo foi o que me fez avançar. Outra coisa é você ficar vivendo daquele saudosismo, aquela nostalgia onde não, eu queria estar naquele tempo, eu queria estar naquele lugar. Querido, olha o que nós acabamos de ler aqui. Eles já tinham vivido muitas coisas, o Senhor já tinha provido várias coisas, e eles estavam ainda tendo saudade do que eles tinham no Egito. Idolatria. O bezerro de ouro está lá em Êxodo 32, do verso 1 a 4, foi resultado de um coração impaciente. Eu quero enfatizar exatamente isso, e quem estava aqui durante as ministrações, que dizia respeito àquele livro Kryptonita, eu não estou falando aqui só sobre idolatrar os ídolos. Idolatria é venerar, é priorizar algo ou alguém que esteja no lugar que é devido a Deus. Tudo que tira o lugar de Deus se torna uma idolatria. Seja o seu trabalho, seja até mesmo o ministério, seja o dinheiro, seja sua esposa, seu filho, tudo aquilo que está no lugar que deveria ser de Deus, o primeiro. A pastora Janaína sempre fala isso. Se Deus não é o primeiro no seu coração, Ele não é nem o segundo nem o terceiro, você se engana. Sabe por quê, querido? Porque a gente se deixa levar pelas distrações. Na sexta-feira eu reparti uma palavra com os adolescentes, falando sobre o dilema das redes. Isso é um filme de 2020, e quando a gente foi para alguns vídeos, alguns shorts vídeos sobre isso, a gente viu como a gente é manipulado pelas redes sociais. E aí tem aquele versículo que fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém. O excesso não convém. O tipo do que você acessa não convém, se estiver desagradando ao Senhor. A idolatria pode ser o tempo que você investe nas redes sociais, o tempo que você devia estar orando, buscando a face do Senhor. Isso pode se tornar um Deus na sua vida. Lá em Êxodo 32, o verso 1, 4 diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão:
tirem os brincos de ouro e suas mulheres, o de ouro de suas mulheres, dos seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Querido, Arão fez isso. O cara que era o co-líder ali, de Moisés. Até esse cara se corrompeu, ele não conseguiu se manter no lugar que ele foi chamado, ele cedeu à pressão do povo. E o que ele fez? Não, traz para mim aí o brinco, as coisas de ouro, nós vamos fazer sim. Olha a que ponto chega alguém distraído. E por que Moisés estava demorando para descer? Porque ele estava lá buscando o Senhor, buscando direção. E tudo porque o povo não quis se relacionar com Deus. É por isso que Moisés ia com frequência subir ao monte e buscar o Senhor. Porque o povo tinha medo de ver Deus. Imagina, mano, você acha que você ia terceirizar essa oportunidade? Mas de jeito nenhum. Eu falo: Deus, eu não vejo a hora de contemplar a tua face. E esse povo passou a vez. Será que você não tem passado a tua vez? Ao invés de ir para a presença do Senhor, você só fica: líder, ora por mim. Ah, não, vou pegar uma mensagem pronta no YouTube. Querida, aquilo que é para você fazer, faça. Não terceirize. Sabe por quê? Senão você pode se distrair, se corromper e começar a viver idolatrando outras pessoas que não seja o Senhor. Talvez aquele líder, talvez aquele pastor hypado, que tem milhões de seguidores. Queridos, não. Se volta para a palavra de Deus. Vai para o secreto. Busca o Senhor em oração. A maneira mais fácil do inimigo nos distrair é quando a gente está ausente da presença de Deus. A gente canta essa canção que fala, né, sobre a presença. Se ela estiver aqui eu vou ficar, se ela for para lá eu vou. Querido, quero que você entenda que nós também podemos carregar a presença do Senhor. O Espírito de Deus habita em mim e em você. Então às vezes a gente fica aí só procurando mensagem pronta, mastigada. Querido, Deus tem algo fresco para você, personalizado. Por isso que eu gosto muito daquela oração que o Luciano Subirá faz. Espírito Santo, vem com aquela tua forma personalizada e traz a mensagem aos corações. Talvez a maneira como eu estou lendo é algo para aquilo que eu preciso ouvir hoje. E eu vou ler amanhã e vai ser para amanhã. Assim é com você, querido. Então para de terceirizar aquilo que o Senhor te deu. Vai para a presença do Senhor. Imoralidade. Israel caiu em prostituição com as moabitas em Sitim. Isso está lá em Números 25, de 1 a 3. A imoralidade destrói relacionamentos e afasta da santidade. Imoralidade é tudo que possa violar ou ferir as leis, normas e padrões morais. Queridos, lá em Números 25, no verso de 1 a 3, diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. Presta atenção. Que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Você está vendo como um pecado chama outro? Se não bastasse a imoralidade sexual, porque eles estavam se prostituindo com as moabitas, eles ainda começaram a adorar outros deuses. Querido, quando a gente está cego, ou talvez com alguma coisa obstruindo a nossa visão, sem você perceber, você comete um pecado, isso não te constrange, você comete mais um, isso não te constrange. Queridos, misericórdia. A gente tem que sair desse lugar de apatia, de frieza, mornidão. Não, a gente tem que focar no Senhor, olhar para o Senhor, buscar o Senhor. Sabe, queridos, quando eu estava compartilhando com os adolescentes, eu falei sobre isso nas aplicações. Seja intencional em tudo, dê um bom testemunho, se encha na palavra para poder postar só aquilo que edifica.
Ao invés de você ficar pecando e consequentemente pecando de novo, não, se volta para o Senhor, busca a vontade dEle, faz aquilo que Ele te pede hoje, e amanhã você busca de novo, faz aquilo que Ele vai te pedir amanhã. A vida do cristão tem que ser assim, progressiva. Precisamos avançar nesse relacionamento com Jesus. Querido, se tem uma expressão que eu gosto muito, é quando a gente olha para nós como igreja, e a gente entende que o nosso papel é não só entre nós, mas ir para fora da igreja, alcançar vidas e levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Gente, relacionamento crescente com Jesus é entender que Ele me salvou e está tudo certo. Mas Ele também, além de ser meu Salvador, Ele se torna o meu Senhor. E se Ele se torna o meu Senhor, eu preciso obedecer. Obedecer aos seus mandamentos, aquilo que Ele tem para mim. Porque como eu falei para os adolescentes, a Bíblia é o nosso manual de instrução. Sabe o manualzinho do fabricante? Afinal de contas foi Deus que criou eu e você. E Ele sabe para que a gente presta. Para que a gente serve. Se está com defeito, vai para a presença. E vai para a palavra. Lá tem, ajusta aqui, ali, ora mais, jejua mais. Lê a palavra, ore sem cessar. Seja grato. Vive em comunhão. Sabe, tem muita gente que fala sobre isso. Pastor, eu precisava de um livro para educar filho. Eu falo, Bíblia. Pastor, eu quero para liderança. Bíblia. Não, eu estou com um problema no casamento. Bíblia. Gente, Bíblia. Bíblia é o que nós, como povo de Deus, precisamos. A gente canta essas canções sobre conhecer a Deus, sobre conhecer Jesus. Queridos, a gente não pode brincar de ser crente. Sabe, quando o Senhor colocou no nosso coração essa estação de mudar o Ministério de Jovens e Adolescentes para DIP, que a tradução é profundo, não tinha a ver com, eu quero conhecer a vontade de Deus de uma maneira mais profunda. Não, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer a Deus de uma forma tão profunda, porque como a gente tem falado, e eu gosto muito quando eu escuto isso, Douglas Gonçalves, ele fala sobre isso. Quando às vezes era intitulado como cristão, parece que isso era algo que talvez podia depor contra a minha pessoa, né? Por causa que tinha muito tiração de sarro, né? As pessoas depreciavam a palavra cristão. Crente também. Se bem que cristão ainda ficou um pouquinho na moda, né? Teve muita gente alto nível aí, do primeiro escalão aí de personalidade, celebridade, se converteu, aí virou moda virar cristão, enfim. Mas, querido, mais do que crente, porque crente o diabo ele também acredita. Além de ser crente, além de ser cristão ou carregar só o nome Pequenos Cristos, nós precisamos se tornar discípulos de Jesus. E à medida que a gente entende que nós precisamos ser discípulos de Jesus, nós começamos a nos parecer mais com Ele. Querido, o papel de nós como crente de verdade, como cristão que honra o nome do Senhor Jesus Cristo, é nos parecer mais com Ele. Como que a gente se parece? Caminhando com Ele para conhecer Ele. Sabe, querido, às vezes você tem uma visão muito distorcida do que é discipulado. Toda vez que fala, nossa, meu líder quer ter discipulado comigo, parece que é só dar nos dedos, né? Querido, discipulado não é chamar atenção só, puxar a orelha, é celebrar aquilo que você tem vivido no Senhor. Cada degrau que você avança. Alinhamento é um cuidado, é zelo. Mas mais do que isso, todo mundo toma café, almoça, janta. Discipulado é caminhar junto, até no que é trivial. E à medida que a gente caminha no dia a dia, no trivial, a gente começa a se conhecer mais e automaticamente carrega algumas características. Estou errado? Estou certo? É isso mesmo? Então, querido, será que você está se parecendo com Jesus ou não? Porque se não está, é porque você não está caminhando de perto com Jesus. Então eu quero te convidar a conhecer Ele na intimidade, no secreto, na palavra. Não dá para ser diferente, querido. Talvez você está falando, nossa, mais do mesmo. Daqui a pouco vai vir a palavra devocional e vem de novo. Porque, gente, a vida do cristão precisa ser esse arroz e feijão que é o que dá sustento. O pastor Diego está fazendo, como é que é, Animal Basic que fala, né, pastor? É uma alimentação à base de proteína, de carne. Gente, carne. Os animais carnívoros
A galera da antiguidade, que não tinha micro-ondas, não tinha geladeira, eles consumiam muita carne. Então, sabe aquilo que é básico, é bom e saudável? É o que funciona para o ser humano. E para nós, como cristãos, o que tem que funcionar para a gente é o que é simples, básico. Palavra de Deus, jejum e oração. Pode ter algum mover diferente aí, eu estou talvez desantenado, não sei, mas não. Até onde eu sei, o que funciona para o cristão é orar, ler a Bíblia, jejuar, ter fé e obedecer. Tem alguma coisa nova, pastor, hoje em dia? Tem, queridos? Não. Bíblia, o livro mais vendido. Por quê? Porque ali está tudo que a gente precisa. Outro perigo aqui, ó, pôr o Senhor à prova. Israel reclamou do maná e pediu carne testando a paciência de Deus. Isso está lá em Números 21, 4, 6. Testar a Deus é exigir que Ele prove algo fora do tempo e da vontade dEle. Significa testar Deus de forma incrédula ou desrespeitosa, como se Ele tivesse que provar que é fiel, poderoso ou digno da sua confiança. Gente, fala sério. Você acha que Deus tem alguma obrigação de te provar algo? Naquele versículo que fala, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Tem outro versículo que fala, fazei prova de mim. Sabe o que é provar? É experimentar da bondade, é se permitir desfrutar do cuidado do Senhor. Isso é provar dele. Agora, pôr Deus à prova é testar ele. É fazer com que ele abençoe algo que está errado. Querido, e hoje isso é muito fácil. Ao invés da gente confrontar o pecado, o problema com a palavra de Deus, a gente enfrenta Deus, confronta Deus. Pô, Deus, a tua palavra está escrito assim, assim, você não está fazendo por quê? Ao invés de chegar para alguém enfermo e falar, enfermidade, eu te repreendo, sai em nome de Jesus. Porque Jesus levou sobre si todas as enfermidades e por isso que eu já estou curado. Glória a Deus pela vida do Benício, está dormindo. Às vezes eu falo alto, eu acordo. Passou por uma cirurgia recentemente, né, Gabi? Tá. Aqui tem paz, que tem fé alicerçada no Senhor. Aqui tem uma igreja que se move em oração. Gente, isso mexe comigo. A ponto de celebrar como é incrível uma vida de uma igreja viva, que se move uns pelos outros. Ao invés de ficar confrontando a palavra de Deus com o problema, não, enfrenta o problema com base na palavra, porque conhece Jesus. Querido, sabe por que Jesus não ficava orando ali na hora? Oh Deus, Pai, cura esse cara. Oh Deus, porque ele orava antes, diversas vezes, porque a vida dele era um orar sem cessar. Então não adianta você querer dar uma de crente brabão e chegar na hora, querer fazer um tempo de libertação, repreender o demônio, ou querer exercer o dom de cura, se você não tem uma vida no secreto, se você não se prepara. As coisas nunca acontecem assim, não passa demais, só porque eu falei em nome de Jesus vai acontecer. Não, querido. Deus também quer honrar aquilo que você vive no secreto. E sabe o que está escrito? Lá em Números 21, 4, 6... Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Gente, isso é muito sério. Primeiro, eles foram libertos da escravidão. Vamos trazer para a nossa realidade? Nós fomos salvos, porque Cristo, Jesus, abriu mão da sua glória, pela alegria que lhe fora proposta, que era para resgatar a humanidade. E talvez a gente fique olhando só essa circunstância aqui do povo de Israel, já tinha vivido muita coisa e estava se lastimando, achou ruim de ter saído lá da escravidão, estava ali, rumo à terra prometida, e eles estavam reclamando. Será que a gente em algumas circunstâncias não estão fazendo a mesma coisa? A gente precisa estar muito atento àquilo que o inimigo tem colocado diante dos nossos olhos. Sabe, querido, eu quero chamar
a atenção de vocês para algo nessa manhã. Aqui nós falamos sobre cobiça, idolatria, imoralidade sexual, pôr o Senhor à prova. Nós vamos falar sobre murmuração na sequência, mas eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Moisés, ele só avistou a terra prometida, mas ele não colocou os pés lá. Querido, se isso também não mexer com você, eu acho que você está com algum problema sério. Ele tirou o povo da escravidão e ele levou a galera de frente do mar e ele viu acontecendo tudo. E o Senhor usando ele para indicar o caminho, apontar o caminho, mais, de tanto que o povo reclamou e murmurou, ele se enfureceu e ele foi desobediente. Quando Deus fala para ele, dê uma ordem para que saia água da pedra. Ele estava tão brabão com aquele povo revoltado, que ele pegou o cajado que ele estava na mão e bateu, feriu a rocha. Deus deu água porque o povo estava com sede. Mas por causa desse ato de desobediência, ele não herdou a promessa. Ele não adentrou a terra prometida. Você entende que talvez você está fazendo 90% tudo certo. Não estou fazendo isso, não estou fazendo. Mas quando alguém vem e começa a murmurar no seu ouvido, começa a reclamar, começa a falar algo. Sabe aquilo que Jó passou? Ele já estava tudo ferrado ali, né? Já tinha perdido tudo, se coçando com um caco de telha. Chega abençoado da esposa e fala, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele fala, não, vou perseverar. Talvez é você assim nesses dias. Eu tenho passado alguns desafios na área judicial, por conta da empresa da qual fazia parte, e eu tenho alguns direitos, isso está na justiça, e tem hora que eu me sinto meio que colocado de escanteio, e aí eu vou atrás de algumas informações, e quando a minha carne grita, ou quando eu escuto alguém, fala, não, cara, você tem que ir para cima desse povo, não, você tem que ir, é teu direito. Na hora o Espírito Santo fala assim, pera lá, você quer voltar a ser aquele cara brabão, que bate na mesa, que intima para briga, que faz e acontece? Não, você vai permanecer onde eu te coloquei. Querido, a gente precisa ser mais obediente. Sabe por quê? Senão eu vou escutar algo que até é lícito para mim, mas outras pessoas reclamando na minha orelha. Eu não posso perder a bênção por causa dos outros. Não seja como Moisés, fique firme, persevere. Murmuração. Israel murmurava contra Moisés e Arão em cada dificuldade. Isso está lá em Números 14, de 1 a 4. Murmurar é negar a bondade de Deus e cultivar uma confissão negativa. Murmurar significa resmungar, reclamar ou expressar descontentamento com Deus ou com as circunstâncias, muitas vezes com insatisfação, ingratidão e rebelião. Vou ler para você o que está lá em Números 14, no verso de 1 a 4. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha o perigo. Olha o perigo. A hora que você está ali na tribulação, na confusão, você fala, não, acho que eu vou abandonar esse papo de cristianismo aí, não vou esperar Deus fazer, vou fazer na força do meu braço mesmo. Que ele tem consequência. Desobediência traz consequência. A gente falou muito dos passos para perder a promessa. Mas agora vamos trazer um alento para os nossos corações. Aplicação para viver promessas. Sabe aquilo que eu tenho aprendido? Que para a gente aprender a fazer o certo, primeiro a gente tem que aprender a fazer errado. Aliás, a não fazer o que está errado. Foi por isso que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro fala como que o povo perdeu a terra prometida. Você entende que os 40 anos que eles ficaram lá, rodando, é porque precisava com que toda aquela geração de reclamões morresse. E talvez aí você está vivendo ainda essa estação por diversas vezes, porque você está cometendo um desses pecados, murmurando,
idolatrando outras coisas. Queridos, a gente tem que tomar cuidado. Aplicação. Ao invés de cobiçar, cultive contentamento e generosidade. Querido, lá em Filipenses 4, 11 e 12 diz assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você conhece essa palavra? Isso aqui é Paulo falando. Ele estava agradecendo lá pela igreja, que era uma bênção, que ofertava e tal. E não é nem que ele estava desconsiderando porque ele não precisava. Ele estava querendo ensinar a eles que ele estava aprendendo. Ele estava constantemente aprendendo a estar contente. O pastor Diego ministrou isso recentemente. Contentamento. Entender que o que Deus tem para você é isso hoje. Sabe por quê? Bem sei eu os planos que tem para vocês. É Ele que sabe a hora certa. Se não, querido, você vai querer acessar uma bênção que você não está na vez. Você não vai nem saber desfrutar dela. Contra a idolatria, buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe quais são essas que está nesse versículo, que está nessa palavra? É se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Querido, se você não sabe quem é Deus na sua vida, que Ele é seu Pai, você vai continuar achando que tudo que você precisa é dinheiro. E que você precisa trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para poder ter a provisão de comida, de bebida, de roupa, do que você acha que é necessário. Mas quando a gente entende que primeiro eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas me serão acrescentadas, eu começo a repreender toda a idolatria. Queridos, vocês, durante o mês, vocês foram ministrados sobre aquele livro Kryptonita, onde tratava exatamente sobre isso. E até recentemente, no nosso último Café com o Livro dos Homens, o pastor Diego, ele estava compartilhando com a gente sobre esse capítulo, que fala onde tudo começa. Sabe onde tudo começa? No arrependimento. Querido, de todos esses pecados que a gente está falando e as aplicações que precisam ser feitas antes de qualquer coisa, a gente tem que reconhecer o nosso pecado e se arrepender. Eu gosto muito de João Batista porque ele é o cara que fez questão de enfatizar para a galera aí. Arrependam-se. Arrependam-se. Sabe, o que a gente tem visto hoje, principalmente nas redes sociais ou outras igrejas que só pregam prosperidade, mas ninguém prega sobre aquele que prospera. Querido, de novo, eu vou pedir para a pessoa errada. Se eu não conheço quem é Deus, se eu não conheço que Ele é meu Pai, se eu não conheço Jesus na profundidade, eu vou viver uma vida de engano, me enganando. Abaixa a idolatria no meio do povo de Deus, querido. Olhe para o Senhor. Contra imoralidade. Olha, contra imoralidade. Fugir da tentação e viver em santidade. Isso é uma aplicação prática, possível e pessoal. E eu vou ler para vocês o que está lá em 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E olha só, eu quero ir lá em Efésios 5:3, que diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Querida, eu estou lendo um livro, não sei, talvez você já deve ter lido A Batalha de Todo Homem. Alguém já leu esse livro? Então, faz essa aquisição, faz esse investimento e lê. Esse é um livro que ele combate sobre o vício da pornografia.
ele fala muito sobre isso. É muito interessante, porque até tem uma página que fala que é para as esposas lerem também o livro para entender o que se passa na cabeça dos homens. E tem algo que o autor ele deixa muito claro, principalmente nesse texto que fala aqui, ó, entre vocês não deve haver nem sequer menção. Sabe essas piadinhas que você faz? Essas brincadeiras? Isso também é imoralidade. E o livro trata disso como se fosse resquícios. Sabe o que é resquício? Coisa bem insignificante. Sabe igual quando a mulher faz cutícula, fica só o fiapinho ali, né? Resquício. Eu gostei muito disso. Eu falei para o pastor Diego, quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei muito impactado e chocado com isso. Quando fala que não é para entre nós nem haver menção sobre isso. O que você tem feito? Que tipo de piada você conta? Qual que é o tipo de brincadeira que você faz quando está só os homens reunidos? Querido, isso é muito sério. Talvez você não está aí adulterando, você que é solteiro, prostituindo, talvez você está liberto da masturbação, talvez você está liberto da pornografia. Mas, seu tipo de brincadeira, de tiração de sarro, se é do âmbito de imoralidade, você já está pecando, querido. Você está entendendo como as formas sutis com que o inimigo vai plantando no nosso dia a dia? Não é normal. Não é normal nada não, querido. Lembra daquele versículo, não vos conformeis com este mundo. Não é normal não. Não é normal no meio da igreja a gente ficar zoando o outro com esse cunho de imoralidade sexual. A gente tem que parar com isso. E eu não estou falando para não crente, estou falando para quem é cristão maduro. E de verdade, querido, eu já fui esse cara. Sabe que às vezes faz a brincadeira. E eu primeiro que assim, né, gente, eu não gosto de futebol, tá? Não gosto de futebol. Mas a família Sponton era palmeirense e a família Mantovani era São Paulina. E aí eu achava mais bonita a camisa de São Paulo. E eu fiz de conta que eu virei São Paulino. Então sabe aquele tipo de brincadeira que você faz para zoar o cara que é do São Paulo? Presta bem atenção naquilo que você está fazendo. Tudo que insinua algo, o diabo quer tirar proveito. Eu não estou aqui defendendo só porque nós fazemos de conta que torcemos São Paulo, não, viu, Andinho? Não tem nada a ver. É porque quando eu fui para essa palavra, o Senhor me trouxe esse incômodo. Sabe por quê? A gente mesmo sendo São Paulino, a gente fala assim, ah lá, ó, o outro não ajuda, veio de rosa, veio de não sei o que. Querido, para com isso. Eu tenho vontade de falar assim, quantos 10 anos você tem que não evolui nessas brincadeiras? Sabe por quê? Porque o dia que eu li essa palavra aqui, não é para haver menção sobre imoralidade sexual, e isso feriu a minha consciência, querido. Isso é algo que me deixou muito mal. Porque daí eu venho aqui no púlpito para pregar a palavra sobre como é ser um cristão verdadeiro, mas eu estou lá com essas brincadeirinhas que desagradam ao Senhor. E você pode falar que eu sou radical, eu não estou nem aí. Sabe por que eu quero ser fiel à mensagem que Deus colocou no meu coração? Porque nós não estamos em época de fazer de conta de ser crente. Nós temos que ser crente verdadeiro, que dá um bom testemunho, então nós temos que parar assim com essas brincadeiras. Eu desafio você a mudar a sua mentalidade sobre isso. Você vai continuar deixando um rabo para o diabo pisar depois e jogar na tua cara? Para de brincar com o pecado. Pôr o Senhor à prova. Como que a gente para de fazer isso? Confiar e submeter-se à vontade do Senhor. Isso está lá em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E no 7 ainda fala, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Sabe se é que se acha? O bambambam? Não, já li a Bíblia 300 vezes, sei de tudo. Ih, já vivi isso. Eu dou aula disso. Cuidado. O coração do homem é enganoso. Aqui está falando, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Lá no verso 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Sabe quando a gente começa a confiar de verdade no Senhor? Quando a gente se submete por obediência. Talvez você não vai nem entender o que Ele está pedindo para fazer, mas se é Ele que está pedindo, você faz. E você vai colher as consequências benéficas disso. Contra a murmuração, qual que é a aplicação prática? Praticar a gratidão em toda circunstância. Olha o que diz esse texto. 1 Tessalonicenses 5,18. Estejam sempre alegres. Eu quero que você repita comigo. Estejam sempre alegres. Orem
sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Querido, isso é algo que eu e você precisamos fazer, está escrito aqui. Estejam sempre alegres. Praticar gratidão em todas as circunstâncias. Eu não estou alegre porque eu estou ferrado. Eu estou alegre porque mesmo ferrado, zoado, o Senhor é comigo. Sabe aquilo que fala lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Mesmo, e gente, uma vez eu ouvi isso também mudou minha maneira de pensar. Lá no Salmo 23, quando eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Querido, se a gente não cuida com a aplicação desse versículo, você vai falar, Deus está zoando comigo, porque hoje faltou paz no meu coração. Hoje faltou alegria. Não, hoje faltou dinheiro para pagar a conta. Mas quando a gente vai para a tradução literal, o Senhor é o meu pastor e em nada Ele me faltará. No dia bom Ele vai estar com você. E no dia mau eu te garanto, Ele também está com você. Isso é fazer prova do Senhor. Compreender que na estação ruim Ele continua sendo Deus. Ele continua olhando para você e cuidando de você, dando exatamente aquilo que você precisa. Sabe aquele outro texto? A minha graça te basta. Paulo está lá reclamando, oh Deus, de novo esse espinho na carne, vem esses mensageiros de Satanás me azucrinar. Sabe, queridos, eu já falei isso algumas vezes. Tem hora que eu acho que isso que eu estou vivendo judicialmente por causa da empresa anterior, parece que isso virou meu espinho na carne. E os mensageiros de Satanás, cada vez que o oficial de justiça ou alguém vem me perturbar a respeito desse assunto, queridão, esse assunto já entreguei para Deus. É Ele que vai fazer na hora dele, do jeito dele, não depende de mim. Eu posso escolher como eu vou agir, reagir em meio às circunstâncias. Se eu confio no Senhor, eu vou fazer aquilo que Ele aprova. Às vezes a gente até age da maneira certa, né? Beleza, eu vou lá, levo aquela palavra, tá tudo certo, estou sendo obediente. Mas se a resposta não é aquela que eu estou esperando, aí eu vou reagir mal. Queridão, já ferrou tudo, deu ruim. Por isso que fala aqui, estejam sempre alegres, orem sem cessar. A maneira com que a gente vai fazer com que a gente permanece alegre em todo o tempo, compreenda, aprenda contentamento, é orando sem cessar. Gente, eu falo, né, eu podia fazer, sei lá, né, pastor, um e-book aqui, né, dos 5 passos para ganhar e viver promessa, e pôr lá no não sei qual plataforma para vender. Não, querido, está de graça, está disponível para mim e para você na palavra de Deus. E você talvez gastando reais e reais e reais aí para contratar algo, que alguém talvez deu uma roupagem diferente. Está na Bíblia, queridão. Você precisa ler mais Bíblia. Para viver as promessas do Senhor tem que ler Bíblia. Agora tem um passo que esse é o que eu considero mais essencial. Eu quero convidar o louvor. Sabe, queridos, quando a gente começa a se aprofundar na palavra de Deus e começa de fato a compreender a necessidade de ter uma vida de intimidade com o Senhor, a gente começa a alçar novos voos na nossa caminhada, na nossa jornada de fé. Sabe quando a gente vai lá em Gênesis e tem aquela palavra que fala, né, que Adão conheceu a Eva. Meu, dia que eu ouvi isso também bugou minha mente. Conheceu como e prazer, sou Adão? Não. Ou talvez para muitos de vocês que estão acostumados a ouvir, não, né, vamos ler a Bíblia para conhecer a Cristo. Tá certo. Mas o conhecer é praticar. É viver. Ou você acha que Adão e Eva reproduziu só porque eles prazer Adão e Eva, ou senão eu li a respeito de Eva. Não, querido. Uma vida produtiva, uma vida espiritual frutífera, conhece de que jeito? Se aprofundando na palavra, mas vivendo a palavra. Isso tem que ser nítido para mim, para você como cristão. Não dá para viver só daquilo que eu leio e talvez eu coloque em prática. Não, querido. Tem aquele versículo que fala, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Por que a gente usa frequentemente isso? Porque talvez a galera está aí focado como se estivesse na geração da pandemia ainda. Geração YouTube, rede social, vídeo curto. Pega essa chave, só isso. Está ouvindo? Tudo bem, é lícito. Mas só ouvir e não praticar nada, tem algo de errado, querido.
Deus está nos convidando a tomar uma atitude diferente. Sabe, quando a gente fala sobre aceitar Jesus, se subentende que quando a pessoa de fato ela tem uma experiência com Cristo, ela é transformada. E não é só aquilo que é externo, aquilo que a gente vê, ó, o cara, sei lá, andava assim, agora anda assim. Parou de beber, parou de fumar, parou de adulterar. Não tem a ver só com isso. Tem a ver com a intenção do coração. A intenção do coração é o quê? Senhor, eu quero te conhecer. Se na Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e se na palavra também fala sobre todas as coisas que se deve guardar, é para guardar o coração, por que será? Por que será, querido? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não adianta você querer, talvez aí, levar uma palavra de fé, amor e esperança, sendo que você não crê. Você não vive isso, por quê? Porque você não conhece Deus. Querido, e por isso que eu falo, eu me lancei aos pés do Senhor aqui, hoje pela manhã, porque quando eu ouvi a canção, que eu ouvi na madrugada, e quando eu fui para a palavra, e o Senhor colocou exatamente isso aqui, eu vou pôr para vocês agora. Aqui a gente falou sobre várias questões, né? A gente falou sobre cobiça, né? Para a gente poder ter uma aplicação prática e não viver cobiçando, a gente tem que cultivar contentamento e generosidade. Para combater a idolatria, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Contra a imoralidade, fugir da tentação e viver em santidade. Contra pôr o Senhor à prova, é confiar e se submeter à vontade dEle. Contra a murmuração, é praticar a gratidão em toda circunstância. Tem algo que você precisa fazer. Lá em João 8,33, em 8,32 diz: conhecerão a verdade os libertará. E a verdade de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Ele é primeiro o caminho? Porque você tem que se achegar a Ele. Quando você se achega a Ele, a verdade é revelada. E isso tem que te trazer vida. Sabe quando fala? Nascer de novo. Uma nova vida em Cristo. Querida, não tem como a gente se apropriar só de frações da palavra e achar que está tudo certo. Primeiro eu preciso conhecer Jesus. Quando eu conheço Ele, eu reconheço o sacrifício dEle na cruz. Querido, volto a falar, eu tenho ouvido muitos comentários de pessoas falando sobre várias ministrações que apontam para várias coisas, vários lugares, várias pessoas. E tudo bem a gente pregar sobre os heróis da fé, está tudo certo. Desde que você não queira viver só para colher o benefício igual Moisés, que foi governador, Davi, que se tornou rei. Antes de chegar nesse lugar, eles tiveram um processo. Não tem atalho com Jesus. E sabe, às vezes a gente se vê só ministrando sobre isso, sobre os heróis da fé e o que eles conquistaram. Aí as pessoas começam a se mover na caminhada cristã só por aquilo que eles vão ganhar. Mas eu quero falar para você, você já recebeu, que é a salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que para todo que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna, querido. Querido, toda vez que eu escuto João 3,16, isso me constrange. Sabe, se não constrange, você tem algo errado. Uma coisa é Deus dar o Filho para morrer no nosso lugar. Outra coisa é Jesus aceitar. Papai, estou indo pela alegria que me fora proposta. Querido, quero convidar você a ficar de pé. O primeiro passo para a gente viver promessa é conhecer Jesus. E Ele vai revelar todas as promessas que Ele tem para a tua vida. Muitas delas, ou a maioria delas já está na palavra. E ler só por ler não vai mudar a sua vida. Você tem que pedir para que o Espírito Santo revele a você. Querido, eu quero falar para você que o título mais alto que
nós podíamos atingir, nós já atingimos, que é o de filho de Deus. A gente ouviu isso recentemente numa ministração, onde parece que na vida do cristão, parece que tem um plano de carreira. Vou olhar para a nova aliança e vou falar, não, eu vou primeiro fazer a integração, depois de um tempo eu vou me tornar líder, supervisor, pastor. Deus, manda mais pastores para essa igreja, Senhor. Vai ajudar nós, né, pastor Diego? Parece que é um plano de carreira. Não, querido, isso não tem nada a ver. Patamar mais alto que eu e você podíamos alcançar, nós já temos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Querido, é por isso que eu falo, quando a gente ouve falar de João 3,16, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho por mim e por você, se isso não mexe com você, eu sinto te informar, sua mente já está cauterizada. Talvez algum daqueles 5 passos para perder as promessas já está muito definido na tua vida e você não percebeu. Quero convidar você nesse momento a fechar os olhos enquanto o Raul vai ministrar uma canção. Eu quero que você faça uma autoanálise, uma autoavaliação daquilo que você tem vivido nesses últimos tempos. E aquilo que o Espírito Santo te trouxer à tona, algum incômodo, confessa. Confessa ao Senhor. Confessa ao Senhor. Ele é aquele que perdoa todas as coisas. Então aproveita esse momento. Confessa ao Senhor aquilo que te impede de avançar na caminhada com Cristo. Talvez se você conhece Jesus só de maneira superficial, fala agora: Jesus, eu quero te conhecer na intimidade, na profundidade. Querido, faça essa oração nesse momento. Me ensina, Jesus, me ensina, Jesus, a confiar em Ti e esperar. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, Senhor. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais, Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E hoje eu só quero, Senhor, eu só quero a Ti e nada mais, nada além
de ti, só quero a ti e nada mais, Senhor, nada além. Eu só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais, Senhor. Tudo perde o seu valor. Amém, querido. Quando o pastor Fabiano estava ali ministrando, eu me lembrei de Salomão em algum momento da sua vida, e me chama muito a atenção um pouco da história de Salomão. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala, né, sobre os livros que ele escreveu, e Salomão escreveu cantares ali na sua juventude, né? Ele era ainda jovem, então quando você vê, né, as palavras que ele usa são palavras de paixão, né? Ele também escreveu Provérbios, e o livro de Provérbios é um livro de maturidade, é um livro que mostra sobre, né, o avanço espiritual que ele viveu. E em um dos seus livros, que é o livro de Eclesiastes, né, de modo especial lá no capítulo 3, quando ele faz uma avaliação sobre a sua vida, quando ele meio que olha para toda a sua trajetória, ele fala: vaidades de vaidades, tudo era vaidade. Eu não sei se você lembra desse texto, mas é como se Salomão, ele tivesse passado por várias fases da sua vida, e quando ele chegou lá, na última fase, quando ele chegou no auge da sua maturidade, ele começou a reconhecer que na vida ele buscava muitas coisas, que na vida ele foi atrás de bens, ele foi atrás de coisas, ele foi atrás de pessoas, mas no final ele resumiu: tudo isso era vaidade. E eu não sei se você já, quando criança, né? Eu até como adulto agora com 3 crianças em casa, mas às vezes a gente brinca de bolinha de sabão. E a bolha de sabão, ela é bem parecida com a definição de vaidade. O que é vaidade? Vaidade é algo que brilha bastante, mas estoura com facilidade. E é como se Salomão, quando disse lá, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. É como se ele estivesse falando isso sobre a vida. A vida brilha muito, tem algumas coisas que saltam aos nossos olhos, tem algumas paixões que nos levam a colocar toda a intensidade do nosso coração, mas nada mais é do que bolha de sabão. Brilha muito, mas estoura com facilidade. E essa palavra hoje, confesso que me pegou, porque à medida que o pastor Fabiano foi ministrando ali a respeito de Coríntios, fazendo uma referência lá com o povo de Israel, como eles tinham algumas vaidades, como eles tinham algumas bobeiras no seu coração, sabe? E no final das contas, aqueles que eram maduros, como os reis Davi e Salomão, e a geração daqueles que obedeceram a Deus, conseguiram valorizar aquilo que o Senhor tem de melhor. E eu queria encerrar esse momento. O pastor Fabiano até me pediu para fazer essa oração, mas eu já estava com isso bem forte no meu coração. Eu queria encerrar esse momento. Não vou te chamar para vir aqui à frente, mesmo aí na sua cadeira, no lugar onde você está. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos e talvez perguntar para o seu coração mesmo: quais são as bolhas de sabão, ou qual é o brilho, quais são as vaidades que eu tenho corrido atrás,
que tudo isso que estoura facilmente, e estou talvez deixando a presença do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que é mais importante de lado, para viver aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Fale com o Senhor agora, feche os teus olhos aí no seu lugar e daqui a pouquinho a gente vai orar juntos. Enquanto ouço essa canção, fale com Deus. Senhor Jesus, me ensina, Jesus, me ensina, Jesus, a te amar acima de tudo. Me ensina, Jesus, me ensina, Jesus, a confiar em sua voz, pois tudo eu considero perda quando comparo a sua beleza, pois tudo eu considero perda quando comparo a sua beleza, pois tudo eu considero perda quando comparo a sua beleza. Tudo considero perda quando comparo a beleza, Senhor. Eu considero perda as coisas deste mundo, os tesouros dessa terra. Eu encontrei alguém mais belo, eu encontrei alguém mais precioso do que o ouro e a prata, Senhor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo pede, Senhor, tudo pede. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo pede seu amor. Aleluia. Pai, nós estamos aqui para declarar como a letra dessa canção que o nosso coração quer andar cada dia mais satisfeito em Ti, Jesus. Todas as vezes que colocamos os anseios, a expectativa do nosso coração em pessoas, em circunstâncias, até mesmo em sonhos e projetos, Pai, quantas vezes frustramos nosso coração, mas isso é porque não estávamos satisfeitos em Ti, porque não reconhecemos que a Tua presença é o nosso maior valor, porque assim como a palavra que foi ministrada essa manhã, ser filho é o maior título que nós podemos ter, Senhor. Não tem nada que supere, Senhor. Não tem nada que supra, não tem nada que preencha os nossos corações mais do que a certeza de que somos filhos de Deus. Somos amados do Pai, fomos eleitos pelo Senhor, temos promessas para viver. E eu quero declarar essa manhã sobre o Teu povo, Senhor. Quando saímos dessa porta para fora para viver a semana, os desafios, as lutas, coloca sobre o nosso coração, Pai, a certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor não nos desamparou, de que a presença do Senhor nos acompanha e de que nós somos os filhos amados do Senhor. Obrigado, Pai. Tira de nosso coração toda a vaidade, todo o brilho. Tira do nosso coração tudo aquilo que de alguma maneira
Pai, tenta substituir o Senhor, Pai, assim como a palavra dessa manhã, todo princípio de idolatria, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, tudo aquilo que tira a santidade do Senhor, Pai, para que nós possamos viver nesta terra todos os sonhos e todas as promessas do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa manhã tão especial. Confirma agora em cada família, em cada coração, o selo desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso a Jesus essa manhã. Declare a Jesus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Exalte o nome dEle. Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre as nossas vidas, e somos os seus filhos amados em nome de Jesus. Amém, querido. Tenha um domingo abençoado. Vai na bênção, vai na paz. Dá um forte abraço aí quem está perto de você, em nome de Jesus.